Bom, gente, bom dia. Eu estava falando para o Fábio aqui, que agora há pouco, que alguns anos atrás, eu não imaginava que nós seríamos, ou que eu estaria num palco aqui. Eu sempre gostei de ouvir ou estar presente em eventos desse porte, falando principalmente de um tema que eu carrego dentro de mim há muitos anos, que é a liberdade. Mesmo quando eu era criança, sem eu saber dar nome a isso, saber o que era a liberdade, eu sempre tive esse valor muito forte dentro de casa. E eu tinha, era um tanto quanto receio, de novo, mesmo sem saber dar nome a isso, que a minha liberdade fosse tolhida de alguma forma. Então, para mim, é um verdadeiro prazer poder estar aqui hoje, falando exatamente sobre esse tema que, de novo, eu trago comigo desde muito pequeno, né? E as coisas foram acontecendo. Eu vou fazer um breve histórico do que eu faço da vida, quem eu sou, e por que nós estamos aqui. E eu queria usar até um pouco da palavra do Ciro falou. Eu sou economista de formação, eu sou pós-graduado em mercado de capitais em Barcelona. Falar rapidamente, eu trabalhei em algumas corretoras internacionais, brasileiras, no mercado de capitais. Eu estou há 17 anos no mercado financeiro. E em 2012, eu abri minha primeira empresa, que alguns aqui devem conhecer, que é a Critério Investimentos. Vendi minha participação em 2016. E entrei com participação no que hoje é a minha empresa, que é a Aqua Investimentos. A gente passou por uma fusão, virou a Aquavera Investimentos, e em 2021 o BTG comprou 49% da nossa empresa, né? E aí, quando eu comecei a me aprofundar em economia, aquilo que eu estudei na faculdade, eu via que não condizia com o que meu pai me ensinava dentro de casa, de valores empresariais, de valores de liberdade como um todo, de pregar contra o Estado. Eu via que aquilo que eu aprendia na sala de aula não batia com o que eu admirava, e eu admirava muito mais o que eu via dentro de casa, né? E aí eu falei, olha, tem alguma coisa estranha, os livros não estão batendo com a vida real lá fora. Prefiro dar valor ao que eu estou ouvindo dentro de casa, porque eu admiro muito mais essa vida do que quem me falou o contrário, né, numa sala de aula, além dos livros. E aí foi quando eu conheci a Escola Austríaca de Economia, comecei a me aprofundar já tem alguns anos nela, e vai muito em linha com os valores que o Ciro falou aqui, né, de que o Estado nos toma coercitivamente uma parte importante da nossa produção. Pensa que as trocas voluntárias, elas acontecem quando eu vendo alguma coisa para ele e ele compra. No momento em que ele enfia uma arma na minha cabeça e pega de mim a minha carteira, não é voluntário. Isso acontece com os impostos, né, que a gente é obrigado a pagar uma grande parte sem concordar, sem usar o dinheiro, sem usar o serviço para o qual ele supostamente é prestado. A mesma coisa que eu sou sócio de um clube em São Paulo, o Fábio é amigo meu, mas ele não é desse clube. Eu vou falar para ele, bom, paga lá a mensalidade porque eu quero uma quadra melhor ali. Bom, mas eu não uso a quadra. Não, paga aí, não tem jeito. Então, o Estado nos trata como eternas crianças. Quanto mais imaturo ele nos mantiver, melhor. E aí, eu em 2018, logo depois de eu casar, janeiro de 2018, eu fui embora para a Espanha, de novo. Minha família é espanhola, então eu tenho uma ampla relação com o país até hoje. Eu escrevo para jornais de lá, dou aula uma vez por mês numa pós-graduação de macroeconomia lá em Madrid. E aí, eu fui passar um ano com a minha mulher lá. Ela parou o trabalho dela aqui, ela trabalhava com moda, aceitou a gente ir para lá, e eu trabalhava à distância. Eu vinha a cada 3, 4 meses para o Brasil, atendia meus clientes à distância. E ali, para contextualizar um pouco, rapidamente, a gente estava no governo Temer, e a gente veio daqueles últimos anos brilhantes, e que todo mundo entende a ironia, do governo da Dilma, né? Inflação lá no alto, Petrobras quebradas, distribuidora, geradora de energia quebrada, inflação foi para 12, ela tinha derrubado a taxa de juros de 14 para 6, 7, aí a inflação explode, enfim, tudo que os livros econômicos mostram que você não deve ser feito, ela fez e mostrou que dá errado mesmo. E aí eu falei, bom, Temer implantando qualquer tipo de reforma liberal aqui, minimamente liberal, a taxa de juros vai cair. E eu preciso mostrar para o meu cliente como é que a gente investe em país de juros baixos, né? O Brasil é um país estruturalmente de juros altos. E aí foi quando eu fui para a Europa, e eu mapeei ali, a gente rodou mais de 15 países na Europa, e eu fui convivendo com pessoas dentro do mercado financeiro de lá. Eu entrava em contato e falava, olha, minha empresa é no Brasil, eu estou morando aqui na Europa momentaneamente, deixa eu ouvir sobre o teu país, como é que vocês investem, e eu te falo sobre o Brasil. Então eu voltei com uma experiência muito legal de diferentes países, como é que é a mentalidade do investidor por lá.
Acabou dando certo, a taxa de juros realmente caiu e depois voltou a subir de novo, isso é Brasil, né? Só que nesse meio tempo que eu estava morando lá, eu já conhecia o Fábio daqui, que ele era meu cliente, a gente tinha uma relação comercial. E aí ele um dia me ligou para falar sobre a carteira de investimentos dele, ele falou, estou indo embora do Brasil, estou indo morar na Espanha. Eu falei, aonde? Ele, em Barcelona. Eu falei, estou aqui. E aí foi quando a gente realmente se aproximou. Ele foi com a mulher dele, eu estava com a minha, a gente se aproximou e lá a gente começou a viajar pela Europa e a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum, sob o ponto de vista da viagem mesmo. Então você vai para Paris, tira foto na Torre Eiffel, é legal, mas como é que vive o francês médio, né? Como é que vive o cara, o suíço? Como é que vive o alemão? Como é que vive o cara na Islândia? Tudo isso a gente fez. E aí eu vi que a gente era mais questionador das coisas. E aquilo, as viagens começaram a ser de uma maneira muito prazerosa, porque a gente tinha os mesmos objetivos nessas viagens, né? Eu voltei ao Brasil, a pandemia estava começando a estourar e eu tinha, dentro da minha carteira de clientes, uma demanda muito grande de me posicionar, né, para eles. Olha, todo mundo desesperado, o que eu faço com a minha carteira de investimento? Vendo, não vendo? E eu falei, não estou conseguindo dar demanda de falar com todo mundo e eu tenho um fuso horário de 5 horas, eu voltando de uma mudança para o Brasil, com mala, com tudo, com papagaio, como é que eu volto, falando com todo mundo. Bom, eu resolvi criar um áudio, esse áudio eu mandava 2 vezes por dia para tranquilizar as pessoas, porque ninguém sabia o que estava acontecendo nos mercados. Esse áudio se tornou um vídeo, esse vídeo tomou uma proporção que eu realmente não esperava, que é o Minuto do Musa, que hoje ela é uma empresa constituída, que tenho além da Aqua Investimentos, a Aquavero, que é a minha principal empresa, eu tenho o Minuto do Musa, que ela é hoje uma consultoria, a gente tem uma comunidade fechada de pessoas alinhadas aos nossos valores e princípios, que a gente faz um encontro mensal sobre economia, política, liberdade de falar e tudo mais. E uma consultoria econômica que eu falo do processo prévio a investimentos, entender os fundamentos econômicos, né? E aí, foi graças ao Minuto do Musa Despretensioso que eu mergulhei no mundo da educação. Então, hoje eu dou aula e tenho participação numa faculdade em São Paulo, na Link School of Business. Dou aula uma vez por mês, como eu falei, na pós-graduação em Madrid. E a gente começou a aprofundar as viagens, eu e o Fábio, né? Então, aí um dia ele me ligou e falou, nós estamos indo para Cuba. Ele e a mulher dele. E eu já tinha ido em 2007 com a minha família, totalmente despretensioso, passar férias. Aí eu falei para minha mulher, vamos também? Vamos. Fomos nós 4. E a gente começou a viver aquilo tudo que daqui a pouco o Fábio vai contar o que foi Cuba. E as coisas começaram a aprofundar. Aí voltamos de Cuba, que a gente inclusive vai subir o documentário no nosso canal do YouTube hoje mesmo. A gente foi para a Venezuela com a Brasil Paralelo, que a gente conhece o pessoal de lá, e eu falei para eles, estamos indo para a Venezuela. Eles, podemos mandar uma equipe toda para ir com vocês? Claro, pode mandar, e fomos junto, produzimos o que hoje é o Infiltrado Venezuela. Fui para a Argentina, fomos para El Salvador, voltamos agora faz 3 semanas, e a gente tem um podcast nosso, que é o Além do Óbvio, que hoje a gente já tem patrocinadores, inclusive um deles é o que vai palestrar aqui, o Rafael Lima, do Ideias Radicais, em que a gente já tem mapeado entre 3 e 4 viagens por ano, e a gente grava com pessoas que moram ou moraram em diferentes países para mostrar a realidade daquele país de verdade, além do óbvio, além do que a imprensa te mostra, além do que a manchete da UOL mente para a gente. Então, como é a vida de verdade lá? E é isso que a gente faz no Além do Óbvio, que a gente grava uma vez por semana e grava lá nos países mesmo. Então, é por isso que a gente está mapeado com essas viagens. E a primeira delas foi Cuba, né? E quando a gente chegou lá, a gente também não sabia o que ia fazer. A gente chegou ainda vamos conhecer, mas a gente não imaginava que isso se tornaria um mini documentário, que nos abriria a porta para a Venezuela, que se tornou um super documentário, e que isso tornaria uma outra empresa que a gente hoje tem uma certa importância para a gente, né? Principalmente pelos valores. Então, essa é um pouquinho da minha história, eu gosto de contar isso para mostrar por que não chamaram aqui, né? Porque às vezes você fala, por que eu vou escutar esse cara aí? Eu acho que minimamente a gente está vivendo a realidade de diferentes países para poder contar um pouco. E quem duvida, o caminho está aberto para pegar um avião e ver, não tem problema. Eu acho que faz parte, a evolução, crescer, ouvir o opositor, ouvir o outro lado, faz parte, a gente só cresce assim. O duro que o que a gente está vivendo hoje é que estão calando o debate. A gente não pode mais debater ideias. E é isso que eu me nego a fazer. Então eu acho que é muito prazeroso estar aqui com vocês para ouvir isso, né, para a gente poder debater ideias. Quem discordar, tem o convite para ir, faça, viva aquilo, não tem problema nenhum. Então a nossa ideia é contar um pouco de cada viagem e a gente finalizar falando assim, o Brasil caminha para isso? O Brasil segue em algum caminho para esses países autoritários que a gente tem viajado? Sim ou não?
né? Então, vou deixar a reflexão final. Se ele quiser começar um pouco de Cuba, depois a gente vai falando rapidamente dos outros países. Obrigado, obrigado. Bom dia, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês. Muita gente, baita evento. Parabéns aí para o pessoal que organizou, que eu tenho certeza que deu bastante trabalho. Assim como o Bruno falou, né? Cuba foi a nossa primeira experiência no início desse projeto, que é o Além do Óbvio. Antes a gente já tinha viajado na Europa nesse tempo que a gente compartilhou lá. Mas como que nasceu a ideia de ir para Cuba? Alguém aqui já foi para Cuba? Tem algumas pessoas aqui. Poucas, né? Mais umas aqui. Vocês vão entender, então, bem o que a gente vai falar aqui. Para quem lembra, o segundo turno das eleições foi em 30 de outubro, né? E a gente viajou uma semana depois, em novembro. Então... Coincidentemente, porque a gente tinha comprado, sei lá, 6 meses antes. Tinha pesquisas apontando aí e tal. E aí veio essa ideia. Eu falei para minha esposa, pô, vamos para Cuba? Porque a gente sempre gostou dessa pegada de viajar para lugares diferentes e tal. E assim como o Bruno falou do lance da curiosidade e tal, a gente tem um conceito, e para mim isso é muito valioso. Se eu for para algum lugar, não precisa ser outro país, pode ser outra cidade, pode ser dentro do Brasil. O fato de você não falar com alguma pessoa local e entender o que ele vive pelos olhos dele, para mim é uma derrota numa viagem, entendeu? Bruno citou Paris aqui. Cara, Torre Eiffel. Você vai entrar no YouTube, você vai ver um monte de Torre Eiffel, você vai ver os lugares turísticos, você vai ver tudo lá. Mas, cara, e a oportunidade de você conversar com um francês médio ali, e ver como é a vida do cara, e perguntar, quanto paga de imposto? Está feliz? Não está? Por que não está? Como é a sua vida? A gente gosta muito dessas coisas. E aí eu propus para minha esposa, falei, cara, vamos para Cuba? Aí ela falou, meu, você está louco. Eu falei, não, mas vamos lá para conhecer e tal. E ela gostou da ideia, eu convidei o Bruno e a Maria, né, que é a esposa deles, falou, toparam na hora. E aí, como as eleições estavam vindo, a ideia também era, cara, já vamos aproveitar para dar uma ambientada, né? Como é que vai ser o Brasil do futuro aí. E o que é Cuba hoje, gente? Cuba é um país que passou passa ainda, né, por uma revolução comunista desde o final da década de 50. É um país hoje que salário mínimo está na casa aí dos $27. Só para vocês terem efeito de comparação, uma Coca-Cola lá no mercado negro, né, que é o mercado paralelo deles, custa $2,50, mais ou menos. Então, salário miserável, né? Tem 80 e poucos % da população trabalha para o governo. Então, eles tem várias estatísticas aí que são meio fajutas, que a gente não pode confiar muito, porque não tem um órgão oficial hoje que entrega essas estatísticas. Então, muita coisa é mensurada, é estimada e tal. E aqui nos veículos de comunicação do Brasil, a gente lê coisas muito lindas sobre o que é o regime cubano. Então, essa foi uma motivação. Cara, vamos lá falar com os caras, em loco. Então, a gente conversou com 28 pessoas, assim, a gente tem várias conversas dessas que foram gravadas. É unânime, assim, que desses 28, assim, teve 2 apenas que toparam mostrar o rosto. Isso já dá uma diretriz do que é o país, em termos de liberdade, de você se posicionar e se expressar. Um deles era um mendigo, que ele tinha optado por ser mendigo há 20 anos e ele tinha pós-graduação em engenharia elétrica. Né? Ele falou que ele tinha mais acesso a dólar na rua do que trabalhando como engenheiro elétrico. Então ele falou, bom, eu dou minha cara mesmo, já estou há 20 anos na rua, se quiser, façam o que quiser comigo. Não tenho nada a perder. E a maioria das pessoas tem medo de falar, né? Então a gente falou com muitas pessoas que escondem o rosto. A gente teve recomendação de cubanos, inclusive cubanos que moram no Brasil, falou, cara, não postem nada, pegue leve, porque realmente vocês podem correr algum tipo de risco de sofrer retaliação. Enfim, um dos pilares da Revolução Cubana foi cumprido com sucesso, que era acabar com a desigualdade social no país. Eles realmente acabaram. Eles nivelaram a população na mais extrema pobreza. Né? Pra você ter uma ideia, hoje o governo lá, ele provê para as famílias uma cesta básica lá, né, uma política assistencialista, em que uma família de 5 pessoas, elas têm direito a 400 gramas de frango por mês, e um sabonete a cada 3 meses, uma pasta de dente a cada 4 meses. Então, assim, o nível de absurdo lá é brutal. E aí começa a separar a população em 2 tipos
em dois segmentos, né? Os que não têm acesso a dólar, que estão totalmente dependentes do governo, e os que têm acesso a dólar. Quem tem acesso a dólar? Aí tem dois públicos. Os que estão envolvidos no turismo de alguma forma, que ganham gorjeta em dólar. Então a gente conversou com advogados, com professores universitários, com engenheiros, todos eles estão trabalhando no turismo. Pessoas que estão limpando o chão, estão sendo garçonete, em hotéis, né? A gente ficou num hotel lá. Por quê? Porque as pessoas preferem estar ali, porque eles recebem alguma coisa em dólar além desse salário de 27 dólares aí, que estou falando dólares porque eu estou convertendo da moeda local para o dólar. Então eles têm a possibilidade de ganhar um pouquinho a mais porque estão de alguma forma ali envolvidos com o turismo. Esse é um público. O outro público é o público que tem algum parente fora. Cuba tem 15% da população fora de Cuba, maioria nos Estados Unidos. E esses caras são os caras que ajudam a segurar a economia cubana na unha, porque eles colocam dólares dentro do país. Então é muito comum você falar com famílias que, cara, quase todo mundo que você conversa tem alguma pessoa da família que está morando fora e está mandando dólar para dentro, para evitar que aquelas pessoas passem fome. O governo cubano, ele limita as pessoas, proíbe, de uma maneira clara, né? Oficialmente essa informação não existe, mas conversando com as pessoas, você vê que para elas saírem de Cuba, o governo precisa cumprir alguns requisitos para definir se vai liberar ou não que eles saiam do país. Então, assim, um cubano para viajar para o Brasil, ou, sei lá, para qualquer outro país, ele vai ter que ter o visto do país de destino, mas ele vai ter que ter a liberação do governo cubano. Olha o quão absurdo é isso. E Cuba é uma ilha, né? Os caras não têm muita opção. Para aqueles que conseguem dinheiro, né? Para sair, porque a passagem... Inclusive lá a gente descobriu que a nova rota de fuga dos cubanos hoje... Aliás, até fazendo um adendo, eu estive em Miami antes de chegar em Havana, e eu estava tomando café um dia antes de ir para Havana, e eu vi no noticiário um bote que estava à deriva e chegou na costa da Flórida com um cubano morto, que era um cara que tentou fazer a travessia ali e infelizmente morreu no caminho. Mais algum ponto aí, Bruno? O que a gente viveu em Cuba é uma escassez brutal, né? Hoje dizem que piorou demais depois da pandemia, então a gente foi para Varadeiro, que é uma praia a 2 horas de Havana, e a gente achava que ali naquele complexo hoteleiro, que são hotéis estrangeiros, especialmente espanhóis, né? Meliá, Intercontinental e tal, que ali a gente passaria melhor e depois os nossos dias em Havana seriam muito piores. E foi justamente o contrário, porque no hotel a gente realmente passou a viver escassez brutal assim, de comida. Então tinha rodízio de salsicha, a gente não tinha azeite, não tinha sal, não tinha nada. Eram aqueles buffets imensos que tinham um monte de pão assim espalhado, né? Não tinha tomate. Não tinha absolutamente nada. E aí quando a gente foi para Havana, que a gente ficou num Airbnb de uma senhora que mora na Itália, casada com um italiano e é cubano. Quando a gente olhou o prédio do lado de fora, eu lembro que minha mulher falou assim, não dá para subir nesse prédio, porque o prédio vai cair. Parece aqueles prédios em guerra, né? E aí eu falei, calma, vamos conhecer lá dentro. Aí ele me joga uma argola lá de cima para subir as nossas malas, lembra? Com aquela manivela assim, a mala subindo. Eu falei, deu ruim aqui pra gente. E não, quando a gente entrou, ela realmente importou tudo da Itália. Então o apartamento por dentro era impecável. Quando a gente chegou lá, tinha tudo. Doritos, Coca-Cola, né, esse tipo de coisa. Eu falei, onde você tem acesso a isso? Tudo no mercado negro, e tudo em dólar, e tudo muito mais caro. Então nós nos deparamos com o mínimo de produtos, de insumos que tem em Havana, vem do mercado negro. É o único resquício de capitalismo que tem em Cuba, onde eles negociam até por WhatsApp, você vende micro-ondas, geladeira e tudo mais, entre eles. Então, assim, o país, iluminação pública, não tem na rua, à noite, os buracos. Infraestrutura falida. Infraestrutura falida por completo. Mas a educação de Cuba é boa. Sério? A educação é uma doutrinação, né? Inclusive, os professores que a gente conversou, eles falam muitas coisas para a gente contrário ao governo cubano. E eu perguntei, você fala isso dentro de sala de aula? Ela falou assim, cara, se eu falar isso, eu vou preso. Eu literalmente vou preso. Eu falei assim, mas se você vai preso por falar isso, aí essa professora universitária deu exemplo. Eu não vou preso por falar isso, mas existe um comitê de defesa da revolução, que são agentes ocultos que estão infiltrados no meio da sociedade, pessoas espalhadas, pessoas aparentemente comuns, que a função delas é denunciar
ações que você faz contra o governo para o governo cubano. E você, às vezes, vai preso porque, sei lá, tu está usando uma camiseta aqui com uma sigla que remete a XPTO. Não quer saber o que é e vai usar isso como pretexto para te prender. Então, tem pessoas que são presas por 20, 30 anos por motivos que eles não conseguem explicar. Então, as pessoas se fecham e não falam nem no próprio ciclo de familiar, ciclo de amigos próximos. E não tem como você ter o mínimo de educação, saúde de qualidade. Eu, por exemplo, esqueci o cortador de unha, eu vim cortar minha unha 12 dias depois em São Paulo. Porque a gente entrava em farmácias, aquelas prateleiras vazias. Então, como é que você pode fazer medicina se você não tem nada, não tem o mínimo do insumo básico? Isso é uma narrativa totalmente absurda. Você entra nos hospitais, aquelas máquinas lá dos anos 60, completamente enferrujadas e paradas, um médico que ganha seus 20, 30 dólares por mês, que não consegue se alimentar, um professor idem, como é que você vai ter ensinamento de qualidade, educação de qualidade? Assim, isso não existe, isso é uma pura narrativa mentirosa. Tanto que a gente vê que os atletas cubanos, quando vai para a Olimpíada, quer fugir. Imagina, a gente viu no Rio de Janeiro, o cara queria vir morar no Brasil. Imagina o desespero do cara para querer vir morar no Brasil, assim, voluntariamente, nos dias de hoje. Imagina, meu. E, porra, assim, nos dias de hoje de repressão que a gente está vivendo, eu quero dizer. Então, é muito triste. E aí é interessante que a gente pegou, assim, a gente conversava com as pessoas e eles falaram, olha, meu avô adorava a Revolução, né? Confiava na Revolução. Meu pai, como ele foi ensinado que era bonita a Revolução, ele não adorava, mas também se sentia mal em falar. Os netos já odeiam. Porque, assim, essa tal Revolução, ou o cara é muito ruim, que em quantos anos? 60 anos não conseguiu implantar a tal Revolução, conseguiu cada vez mais que as pessoas fossem mais miseráveis ainda, ou então ela é uma mentira. E aí, quando eles têm os parentes deles nos Estados Unidos, que é aquele, os Yankees, né, os malvados e tudo mais, quando eles mandam foto para eles de domingo, fazendo foto no churrasco, na Flórida, tomando 2, 3 tipos de cerveja, o cara olha e fala, eles são malvadões, mas eu prefiro o malvadão ali, né? Porque aqui a gente está com fome. Então, a desconstrução de narrativa, ela tem que ser vivida, né? Em loco, assim. Porque não é isso que querem vender pra gente, né? E tem 2 episódios que eu acho que vale muito a pena mencionar aqui, né? O Bruno comentou aí, dos Estados Unidos, os caras bebendo cervejas diferentes e tal, essa abundância, quando o cubano se depara com isso, se vocês buscarem na internet, vocês vão ver vídeos. Busquem vídeo do cubano vendo um supermercado pela primeira vez. O cara chega, ele vê aquela prateleira cheia, ele tem uma crise de choro, que é algo que ele nunca viveu. E tem um outro também, um vídeo que é muito viralizou também, que é um cubano nos Estados Unidos recebendo o contra-cheque dele pela primeira vez. Ele abrindo o contra-cheque, também se emociona. Então, esses caras estão carregados de carga que a gente não faz a menor ideia. Cara, a gente ficou 10 dias lá e eu me emocionei quando eu voltei para cá e entrei no supermercado. Porque, imagina eles. A minha mulher, ela pesava, agora que está grávida de 9 meses, não, mas ela pesava 47 quilos. É o peso dela, mais ou menos. Ela perdeu 3 quilos na viagem. E não é por frescura de comer, é que realmente a escassez de comida era brutal. Então, quando eu cheguei, eu entrei... E baixa qualidade dos muito baixa qualidade. Também, né? Porque... A gente vai subir hoje no documentário lá no meu canal, no Bruno Mozo e no Além do Óbvio, no canal do YouTube. E aí, eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, que a gente foi fazer as compras da semana, que a gente estava, sei lá, 12 dias fora, então a casa estava vazia. Eu lembro que eu entrei, eu comigo mesmo me emocionei no supermercado. Claro que não chega no nível do cubano, mas eu olhei e falei assim, eu lembro que eu falei para a minha mulher, eu falei, nossa, tem 3 tipos de salada, a gente compra. Sabe, meio que natural, assim, porque aquilo entra em você, né? A gente viveu duro aquela realidade lá, assim. Então foi verdadeiramente, eu entendo super esse vídeo do cubano, que a vida inteira, a gente viveu 12 dias, o cara viveu a vida inteira esse tipo de escassez, né? Sim, e para ilustrar, teve esses 2 episódios, que é no Airbnb que a gente ficou, teve a enfermeira, que ela uma ex-enfermeira, ela escolheu trabalhar ali no Airbnb, ela era a pessoa que fazia o café da manhã ali, deixava o café da manhã pronto. E a gente conversando com ela ali, falou, por que você abandonou a enfermagem? Falou assim, cara, eu amo ser enfermeira, eu amo a enfermagem, mas eu cansei de ver pessoas morrerem por falta de ponto para suturar, gases, as coisas mais básicas que vocês podem imaginar. Eu cansei de ver isso estava me matando por dentro e eu abandonei. Óbvio que aí ela também migrou para um serviço que tinha ali uma gorjeta em dólar e tal, então ela deu, mal ou bem, ela deu um upgrade economicamente ali. E quando a gente foi embora do apartamento,
Minha esposa, como ela era enfermeira, minha esposa deu assim, sem a menor pretensão, ela tinha uma cartela de anti-inflamatório e uma cartela de antialérgico. Ela deu essas 2 cartelas para essa enfermeira. Gente, vocês não acreditam, ela encheu o olho d'água. Ela falou, o que você está me dando aqui é ouro. Quando a gente precisa, a gente não acha, e se achar, está no mercado negro, em dólar, custando uma fortuna. Assim, umas coisas tão pequenas assim, que você fala, meu, cara, explode a sua mente. E quando a gente estava em Varadeiro, que era na costa, que a gente estava no hotel, tinha uma garçonete que atendia a gente todos os dias. E a gente criou uma relação ali de amizade com ela. No 3º dia, teve uma hora que eu, o Bruno e a esposa dele saímos da mesa, que a gente foi pegar alguma coisa para comer, minha esposa ficou, e ela tinha acabado de comer. E a garçonete chegou na minha esposa e falou, eu queria te pedir um negócio. Eu estou grávida, eu queria que você pegasse um lombinho de porco, que tem lá no buffet, porque eu nunca comi lombo de porco. Não estou falando de filé mignon não, tá, gente? Lombo de porco. Ela falou isso para Pérola, minha esposa. E ela falou, claro, pego. Ela falou assim, não, mas eu preciso que você pegue no teu prato sujo, que ela tinha acabado de comer, pega, coloca aqui, põe os talheres em cima, que eu vou passar e recolher, e eu vou comer escondido lá no fundo. Cara, isso aí, assim, é brutal as pessoas passarem por isso a título de uma revolução que diz querer o bem das pessoas. Então, assim, não se conformem com o que a gente está falando aqui, busquem aprendizados, busquem informação, tem um monte de cubano que vocês vão encontrar no Twitter. Depois que a gente foi para lá, que a gente foi entrevistado no podcast do Brasil Paralelo, que chama Conversa Paralela, inclusive deu quase 500 mil de visualizações lá, assistam esse episódio também. Muitos cubanos nos acharam por ali, vieram nas nossas redes, no privado, me agradecer. Cara, eu nunca fui uma pessoa pública, eu sou executivo de tecnologia, eu sou amigo do Bruno, e a gente decidiu tocar esse projeto junto. Então, eu não sou uma pessoa pública, apesar de gostar muito desse tema. E essas pessoas começaram a inundar minha rede social no privado, me agradecendo por falar aquilo que elas gostariam de falar para o mundo inteiro, entendeu? Então, busquem essa informação, busquem os cubanos, falem com eles e não se contentem só com o que a gente fala aqui. Exato, e isso isso acendeu uma chama para a gente falar, olha, já que estão nos calando aqui no Brasil, como é que a gente mostra para todo mundo o que realmente está acontecendo? Né? Não é todo mundo que tem condição de ir viajar, o que quer, o que pode. Como é que a gente mostra isso, né? E aí que a gente falou, vamos seguir essa trajetória, tanto que vocês vão ver que no documentário de Cuba que a gente vai subir, ele é totalmente amador. A gente nem sabia, por exemplo, que estava começando, que não podia gravar em pé no celular. Então as imagens estão pequenas e tal. Depois que a gente foi aprendendo, quando a gente foi com a equipe toda da Brasil Paralelo para Venezuela e tal, então o Joe Salvador já vai estar bem melhor e tal, mas dá para ter uma boa ideia das pessoas, dos depoimentos, do que a gente viveu lá. E aí foi quando a gente estava, eu lembro, passando um feriado na minha casa no interior de São Paulo, a gente estava na piscina fazendo um churrasco, eu falei para ele, vamos para Venezuela? Ele falou, vamos. Comprou uma passagem. Eu liguei para o Ferrugem, que é um dos donos da Brasil Paralelo, e falei, cara, estamos indo. Ele vai, e ele com aquele papo meio que, com aquela ideia meio que, eles estão vendo, se vão, tal. Eu falei, cara, já comprei uma passagem, estamos indo. Aí ele falou, então eu posso mandar o pessoal com vocês? Pode, tá bom. Aí dessa vez nossas esposas abortaram aí elas falaram, não, eu não vou encarar essa. Então fomos só nós. E aí aqui uma pergunta rápida, quem diria que a Venezuela tem mais a ver com Cuba ou com o Brasil? Quem acha que parece mais com Cuba? E quem acha que parece com o Brasil? Eu acho que quem falou que parece com o Brasil já deve ter assistido Infiltrados Venezuela, né? A Venezuela não tem absolutamente nada a ver com Cuba. E nada. Só para contextualizar, eu achava que ia chegar na Venezuela, que eu ia encontrar aqueles caras, tipo cartel mexicano, picape, estrada de terra, os caras armados com fuzil andando. Essa era a visão que eu tinha. E aqui vai a parte, depois a gente fecha, por que eu estou falando que isso não tem nada a ver. A Venezuela é um Brasil extremamente piorado. 90% da população está abaixo da linha da pobreza. A infraestrutura, as empresas públicas de infraestrutura são precárias. Então, você pega, por exemplo, água, é super normal acabar 3, 4 dias, todas as semanas em Caracas. Então, a gente foi, por exemplo, em shopping de classe média alta, lavamos a mão no balde, você dá descarga no balde, pega o baldinho na água, joga, porque realmente a infraestrutura é muito precária. Quem tem mais dinheiro, manda cavar um poço do lado de casa para ter o suministro de água direto, né? Por quê? Porque falta de investimento. Então, Caracas fica no escuro algumas vezes da semana, a gente viveu isso. Só que
Caracas, a Venezuela, ela tem ali para 10% da população, principalmente agora, eu vou explicar por quê, um capitalismo que sustenta o restante. Cuba não tem absolutamente nada, não tem ponta de varejo, Cuba. Venezuela tem tudo. Voltou tudo agora, eu vou explicar porque voltou. A loja da Ferrari voltou, as lojas de grife voltaram, restaurantes internacionais, Estrela Michelin voltaram. A gente foi num restaurante no rooftop, um restaurante japonês com banda tocando, que a gente olhava em volta, como era noite, né, você via uns pedaços escuros, que tinha acabado a luz em Caracas, mas você vê de noite, você não vê o que é favela, o que não é favela. A gente falava, estamos em Miami. Ou a gente está realmente na frente sabe, estamos em Nova York num restaurante. Eu olhava de dentro, eles têm um vídeo lá no Infiltrados. Então, comida de primeira. E o que aconteceu? Eles passaram por uma escassez brutal entre 2014 e 2018, que eles chegaram no fundo do poço e praticamente viveram uma guerra civil. Pessoas foram para as ruas, muitos morreram, tomaram um tiro da polícia. Mas isso tem um custo político. Para um país sustentar esse custo político e o custo da polícia na rua, brigando com a população todo dia disposta a morrer, isso tem um custo financeiro. E a Venezuela não tem dinheiro, né? A Venezuela é um país totalmente quebrado. Fala do orçamento da... O orçamento é interessante. O orçamento, por exemplo, o orçamento da Venezuela chegou a ser, nos últimos 20 anos, chegou a ter 120 bi de orçamento, de dólar, tá? Isso quem me falou é um economista de lá, ele é dono da Data Analysis, quem quiser seguir ele é realmente muito legal, Data Analysis, Luiz Vicente Calderon, o nome dele, ele posta muita coisa da Venezuela, ele é um economista que nos recebeu na casa dele lá, foram 2 horas brilhantes que a gente aprendeu, então tudo ele tem as pesquisas, porque é um instituto de pesquisa dele. E ele falou que hoje o orçamento da Venezuela anual do país está em 8 bilhões de dólares. Que já foi 120 bi. Já foi 120 bi. 8 bi de dólar é um orçamento, assim, é zero. É praticamente zero, né? Parece muito dinheiro para a gente, mas para um país é zero. A Chevron, de petróleo, que acabou de voltar para a Venezuela em novembro do ano passado, está com receitas estimadas para esse ano de exportação de petróleo em 9 bilhões e meio. Uma empresa que voltou tem um orçamento maior do que o país inteiro. Imagina como esse país está completamente destruído. Só que, como ele viu que esse custo social e financeiro de manter a população na rua tomando tiro é muito alto, o que ele fez? Ele dolarizou a economia de forma informal, então hoje na rua você usa dólar, e ele acabou com a imposição de preço teto. Não precisa ser nenhum brilhante, e a gente está vendo isso no Brasil acontecendo, não com mercadorias, mas com imposição de taxa de juros máxima de crédito rotativo, crédito consignado. Quando você impõe o preço teto de alguma coisa, a gente viveu isso, para quem é mais velho aqui, viveu isso nos anos 80 e 90, sabe o que eu estou falando. Você impõe preço teto de alimentos, você leva a escassez. A escassez leva o mercado negro. No mercado negro o preço é muito mais alto, a inflação explode novamente, fora a falta de produtos. Né? Que é o que vive a Argentina, que é o que vive a Venezuela, que é o que vive Cuba, que é o que viveu o Brasil. Então qualquer tipo de imposição de preço teto, né? Porque aí o governo quer manter a inflação minimamente controlada, leva à escassez dos produtos. De novo, não precisa ser nenhum economista, muito menos brilhante para entender isso. E aí eles acabaram com isso, e aí as empresas começaram a dar um respiro. Só que teve um ponto importante. O Biden, nos Estados Unidos, começou a congelar contas de venezuelanos que têm dinheiro nos Estados Unidos. Segundo cálculos desse mesmo economista, são mais ou menos 480 bilhões de dólares de venezuelanos fora do país, em grande parte nos Estados Unidos. 480 bilhões, tá? As reservas internacionais do Brasil são 370 bilhões de dólares, mais ou menos. São 480 bi. Esse pessoal começou, com medo de que o Biden congelasse as suas contas, levar o dinheiro de volta para a Venezuela. Só que a economia lá, ela oficialmente não é dolarizada. Então você não pode depositar em banco os seus dólares. Eles mantêm em casa. O que eles estão fazendo? Tem 2 bairros lá, Altamira e Las Mercedes, que estão um boom de construção. Tem 136 Ferraris rodando em Caracas hoje. A Chevron voltou, os restaurantes voltaram. E quando essas empresas voltam, ela precisa de gente para cozinhar, para limpar. Isso é emprego. O cara que está construindo um prédio precisa de cimento, precisa de ferro, precisa de mão de obra. A economia começa a dar um respiro. Só que 90% está abaixo da linha da pobreza. Então a gente viveu isso lá. E vivemos também o outro lado, que a gente ficou 2 dias em Petare, que é a maior favela da América Latina, que tem 1,5 milhão de habitantes, ou seja, tem 3 vezes mais do que a Rocinha. E teve uma coisa, a gente não encontrou nenhum
apoiador do governo, nenhum apoiador de Gustavo Petro na Colômbia, nenhum apoiador do Boric, nenhum apoiador dos Kirchner, nenhum apoiador do Lula, nenhum apoiador de qualquer organismo, de qualquer partido de esquerda. Por quê? Aqui a gente ainda está naquele mundo romântico, né? Como se fosse final dos anos 90, um monte de gente ainda caindo no romantismo da esquerda. Lá, quando você está há 20 anos provando da miséria que eles te entregam, não tem mais o que acreditar. Você tem que ser extremamente cego para você continuar acreditando quando você está vendo que teu filho cresceu com fome. Então, eu acho que a pena e o recado que eu quero deixar da Venezuela para a gente aqui é que talvez a gente não tenha que esperar chegar no fundo do poço para perceber. É só a gente sentar um pouco a bunda na cadeira, estudar um pouco de história e perceber que são as mesmas políticas, são as mesmas pessoas, são os mesmos governos, as mesmas caras, com as mesmas políticas econômicas, que todas deram errado. Elas são mais bonitas de ouvir? São. A mentira é sempre mais fácil de ser vendida. Um fala, eu te dou, e o outro fala, vai trabalhar 20 anos e pode ser que dê errado. O que é mais bonito de ouvir? Essa aqui. Só que só tem um problema, isso aqui não para em pé. Então está na hora da gente ser adulto, e volta na frase do Ciro, que o Estado adora nos manter infantilizados e eternas crianças. Só que a gente precisa encarar a vida lá fora, porque o dinheiro dos outros acaba. E é isso que a gente viu na Venezuela. E um ponto que eu acho que vale a pena mencionar, quando a gente fala toda essa bolha que existe em Caracas, que tem 4 milhões de pessoas lá que pertencem à classe A e B. Gente, para vocês terem ideia, 4 milhões de pessoas é maior que o Uruguai. Então, assim, tem 90% do país abaixo da linha da pobreza, mas tem esses 4 ali que vivem essa vida. Que consomem. O que esses regimes impõem, eles demoram a machucar esses 4 milhões. Esses 4 milhões estão vivendo bem. Eles vão viver bem. Porque eles têm alguma fonte de receita interna, eles podem estar... Bem assim, se adapta, né? Se adapta. Você se adapta. Agora, os 90% são os primeiros a serem amassados pelo regime. A Venezuela sozinha, ela tem 7,5 milhões de pessoas que são vítimas da imigração forçada. O que é forçada? O cara não quer sair, não sobrou opção, ele precisa sair. Os caras saem caminhando. A Venezuela, na divisa com o Brasil, ela tem florestas e tal, os caras atravessam caminhando. E esses 7,5 milhões, para vocês terem ideia e colocar em perspectiva, é maior do que a imigração causada na Ucrânia pela guerra com a Rússia. Então, a gente tem um efeito do regime aí que é maior do que o impacto de uma guerra. Só que quando você olha a notícia e a visibilidade que se dá para isso, é completamente desproporcional. Total. Deixa eu dar o exemplo do posto, e aí a gente passa pelo Salvador para fazer o fechamento, que tem que passar rápido, né? A gente tem, isso a gente filmou bem lá também. A gente tem 2 tipos de postos de gasolina hoje na Venezuela em funcionamento, né? Os postos que eles chamam de subsidiados e os internacionais. No posto subsidiado é gasolina subsidiada pelo governo, tá? Com $1 você enche o tanque do teu carro, não é por litro. $1 você enche o tanque do carro. No internacional são $35 mais ou menos que a gente estava enchendo, né? Só que no dia $1 tem aquela fila que a gente chegou a ver que dava 3 quilômetros de fila, sem brincadeira, entre 12 e 24 horas de fila, que as pessoas começam a negociar o espaço na fila. Quer comprar? Você fica aqui para mim e tal. Só que tem um porém, não custa $1, custa 11. Porque quando você chega lá na porta, tem um miliciano, junto do policial, que é o Guarda Nacional Bolivariano, os 2 armados, lado a lado ali, corrupção fluindo, a flor da pele ali, vendo, exposto a olho nu. Você é obrigado a dar $10 de gorjeta para eles para você conseguir acessar o posto. Então, sai por 11. E como é que você ganha a senha para poder entrar nessa fila? Você tem que se cadastrar num site que chama Site Pátria. E como é que você consegue se cadastrar no Site Pátria? Se você tiver respondido a todas as chamadas nas manifestações pró-governo, que eles fazem chamada e você tem que assinar. Bonito, né? Voluntariamente, né? Governo socialista, muito bonito. Assim, as pessoas realmente gostam e fazem isso porque querem. E você só consegue também ganhar o voucher do pouco de alimentação, que inclusive lá a gente mostrou no documentário, um molequinho trocando o que ele ganhou do governo por cacho de banana, e a gente perguntou, o que você vai fazer com isso aqui que o molequinho te deu? Ele falou, isso aqui é ração para porco. O molequinho falou pra gente. Ou seja, ele ganhou isso do governo, que é dado de ração para porco, ele troca por banana para se alimentar. E esse é o que o regime socialista pensa nos pobres. De novo, pega um avião e veja aquilo. É uma aula aquilo. É uma aula, é triste, você volta carregado. Mas é um tapa na cara da gente, ou principalmente das pessoas que ainda acreditam nesses discursos bonitinhos
que a gente está vendo aqui em volta, né? E aí a gente resolveu ir para o outro lado, falar, vamos entender o outro lado então, vamos entender o contrário disso. A gente falou, vamos para El Salvador para entender o efeito Bukele, né? Para quem não conhece, o Nayib Bukele é o presidente atual, foi o presidente mais jovem eleito em todas as Américas. Foi eleito com 39 anos, há 2 anos atrás. E para quem não sabe da história recente de El Salvador já foi o país mais violento do mundo em número de homicídios. Só para colocar em perspectiva, o Homicídios Brasil a cada 100 mil habitantes, que é a medida, né? é proporcionalmente à população. O Brasil, ele tem uma taxa perto aí dos 40 homicídios a cada 100 mil. Desculpa, 20. A Venezuela tem 40. Obrigado. E El Salvador já chegou a ter 105. Assim, brutal, assim, a quantidade de violência que tinha nesse país. E era muito marcado por guerra de gangues. Tinha gangues que disputavam territórios e tal, e os caras literalmente matavam por esporte. Se você tinha uma pessoa invadindo o bairro de uma gangue, eles simplesmente matavam o cara. Ou se você ia visitar teu parente no bairro da gangue rival, você não podia. Então tem relatos de pessoas que falaram pra gente que fazia anos que não via seus amigos ou familiares, porque ele foi pro bairro do vizinho e ele simplesmente, ou ele morria, ou expulsavam ele de lá. Cara, é uma prisão eterna, né? E junto com isso, aí vem todo o agregado, né? Tinha extorsão das gangues em todos os comércios locais. Os caras pagavam mensalidades para as gangues. Tinha corrupção dentro da polícia, corrupção dentro do governo. Todos os governos recentes que entraram sempre falaram que eu combater e tal, enfim, e a situação nunca mudou. Esse cara, que é o Bukele, foi prefeito de São Salvador, que era a capital, e depois da prefeitura fez um bom trabalho ali e ele se elegeu presidente. O que ele fez? E aí, por isso que virou um case legal para a gente entender e fomos lá em loco visitar e falar com a população. Ele usou um episódio que em 2 dias, em março de 2022, essas gangues mataram 89 pessoas em 2 dias. Março 22, hein? Faz 1 ano e meio. Pouco tempo. O que ele fez? Ele aparelhou a polícia antes, ele deu moral para a polícia, ele trouxe os caras, colocou brilho no olho, nos olhos deles, e ele usou esse episódio para declarar estado de exceção, que é uma cartada constitucional, muitos países têm isso, e ele declarou o estado de exceção. O que acontece no estado de exceção? Ele revoga temporariamente, por 30 dias, vários direitos constitucionais e ele verticaliza vários processos. Por exemplo, a polícia pode prender suspeitos sem ter prova, sem mandato, pode entrar na casa de quem quer que seja, pode fazer o que quiser. Sigilo bancário, sigilo telefônico, pode tudo. quebrar. O que ele fez? Ele construiu uma prisão, que é a maior prisão das Américas, com capacidade para 45 mil pessoas, construiu essa prisão em 7 meses. Tem 68. 45 é a capacidade. E ele prendeu 65 mil pessoas em 12 meses. Cara, ele revolucionou o país, que era um país que era um dos mais perigosos do mundo. E mesmo fazendo isso, cara, aí você vai falar com a população, a gente entendeu que, cara, você prender 65 mil pessoas numa tacada só... É quase 2% da população. É inevitável que você cometa alguns equívocos, né? Só que você não vai fazer omelete sem quebrar os ovos. E tem um preço a se pagar. Em toda guerra vai morrer inocente. Por mais duro que pareça ser esse discurso, é assim que aconteceu. Então, alguns estimam que até 3 mil inocentes possam ter sido presos. Existe um processo de investigação que está rolando. E essas pessoas vão saindo aos poucos. Já estão saindo alguns. Já estão saindo. E ainda assim, a população apoia veementemente o presidente. Ele tem 90% de aprovação. Mais, né? 96, segundo a última pesquisa. Então, assim, cara, talvez seja a maior aprovação de um presidente no mundo. E ele é um cara muito duro nos discursos e muito bom em oratória. A prisão que ele construiu é literalmente, não tem colchão. Ele coloca 100 presos dentro da mesma cela, inclusive ele mistura as gangues. Direitos humanos foram embora do país. Ele falou, que vocês não são mais bem-vindos, enquanto a gente tiver com o estado de exceção, direitos humanos não são bem-vindos. Ele vem renovando esse estado de exceção há 16 meses, então ele vai fazendo várias coisas, ele tem o apoio do Congresso, ele tem o apoio da população. Ele aprovou agora, recentemente, vai vigorar em 2024, ele reduziu os municípios do país de 262 para 44. Quando você faz uma redução dessa, você reduz
cargo de prefeito, assessor e secretário, enfim. Então o cara está abrindo o orçamento assim de uma forma brutal, que era uma proposta até que o Guedes pensava para o Brasil aqui. E ele é isso, cara. Então assim, o medo que existe, o discurso e a semente que a gente planta é, cara, isso pode se tornar um regime autoritário? Só o tempo vai dizer. Mas eu acho que uma coisa aí é determinante, que a gente não vê nos outros países. O cara tem mais de 90% da população abraçada com ele. Para mim, isso faz toda a diferença. E é melhor você ter algumas injustiças do cara que está preso e pode sair, do que os caras inocentes que estão morrendo todos os dias. Porque já morreram nos últimos 10 anos, né? Então, esse é o discurso até da população lá. Quantas pessoas já morreram nos últimos 10, 12 anos, quando estava realmente essa guerra brutal? Então, estava lá 10, 12 por dia, acho que era de homicídio, né? Se você somar todos esses anos, muitos morreram, muitos inocentes morreram. Então, e aqui não é uma opinião, porque a gente discute isso filosoficamente bastante. Você tem o apoio da população hoje, você tem um apoio amplo da população como um todo. A gente também não achou ninguém que fosse contra, né? E perguntamos, filmamos e tudo mais, vocês vão ver lá. A gente vai subir daqui um mês exatamente também o documentário. Porque as pessoas ainda estão naquela fase. Voltei a ver minha família, meus filhos estão brincando na rua de novo, né? A gente andou a pé à noite. Turismo bombando. Turismo voltou, que é um lugar, inclusive, de bastante surf. A gente estava com dificuldade de achar hotel, exatamente. Então, restaurantes voltando, empresas voltando. Você volta a ter uma vida. Só o tempo vai dizer se ele vai passar para esse ponto, para ser, aproveitando esse vácuo de poder, se tornar um ditador do outro lado, ou não. Se esse ditador também tiver apoio da população, isso é ruim, isso é bom. Sei lá, eu sou contra a centralização de poder, tá? Mas é uma discussão filosófica que a gente tem que ter. Como é que você resolve o problema com pessoas que simplesmente te matam, se você não tiver mão firme? Né? Desculpa se tiver carioca aqui no meio, mas pensa a situação do Rio de Janeiro hoje. Né? Eu não tenho a menor ideia, eu não sou de segurança pública, eu não tenho a menor ideia, mas eu acho muito difícil você sentar para negociar com um cara que está com um fuzil e não tem a menor piedade de te amassar. Então foi muito interessante entender esse outro lado, né? Fala. Não, que tem uma frase que é muito forte dele, que eu gosto bastante, que ele, assim, a mídia, no geral, acho que ela é muito oportunista, né? Então veio toda essa onda de direitos humanos e mídia internacional atacando o cara, e ele tem um discurso do Bukele, que ele fala, cara, vocês ficaram mais de 50 anos sem saber apontar onde é El Salvador no mapa. De repente está todo mundo aqui dentro da minha casa me dizendo o que fazer. Então eu gosto muito dessa postura, sabe? Eu acho que vamos fechando, mas eu acho que esse é o ponto que fica para reflexão, e tem um documentário que eu super recomendo, que chama La Vida Loca, A Vida Louca, que está aberto no YouTube. O produtor foi um espanhol que foi autorizado pelas gangues, a 18 e a 13, que eram as duas gangues de lá, a filmar. Acho que foi filmado em 2016, se não me engano. Está aberto no YouTube. E não é um filme, não é ficção. É a vida dos guerrilheiros naquela época. E é num bairro que chama La Campaneira. Esse bairro foi o bairro mais violento do mundo. Ela é uma rua, termina numa rua fechada com vários, como se fosse uma espinha de peixe, a gente falou, o Adriano falou ontem, né? Foi bem boa analogia. E com várias casinhas. E era o bairro mais perigoso do mundo. A gente foi para lá. Entrou lá, onde eles falam que era o cemitério ambulante, depositavam corpos ali das brigas. E a gente entrou nas casas, filmamos, falamos. E assim, e fluiu tudo nota 1000. Então, olha lá. Claro, é um país pobre. Obviamente, é um país pobre. Mas, de qualquer maneira, perigo. Hoje, tem até dados que é mais seguro ir para El Salvador do que para a própria Noruega. Não sei quem conhece, eu estive na Noruega, lá nada acontece. Né, de perigo, eu quero dizer. Isso é bom mencionar. O cara que já teve o país, que era o mais violento do mundo, em maio deste ano, ele atingiu 365 dias sem nenhum homicídio. Nenhum. E, exatamente. Então, assistam esse é interessante também. E esse mesmo espanhol, que era o produtor, depois que ele subiu o documentário, ele voltou para a Espanha e as gangues assassinaram ele lá na Espanha. Mas está aberto no YouTube isso. Então a gente conseguiu ir nesse bairro que é no meião da favela, a gente foi a pé, né? Andamos 20 e poucos quilômetros aquele dia, a gente falou quer ir a pé, perguntando para todo mundo, entrava nas casas e filmando, foi muito legal.
E a conclusão final que eu quero deixar aqui, aí já está acabando, a conclusão final é o seguinte: essas viagens que a gente tem feito, as que já estão programadas agora para frente, elas têm falado muito mais sobre o Brasil do que sobre os próprios países que a gente tem ido. Claro que essas viagens, para eles que moram lá, falam muito mais para eles, mas para nós que moramos aqui, estamos vivendo o que a gente está vivendo no Brasil, tem sido um verdadeiro tapa na cara. Eu conheço 65 países, né? E eu não conheço, infelizmente, me permito aqui ser errado, os que eu lembro que eu estou falando, eu não lembro nenhum país que o nível de insegurança na rua com pequenos furtos seja tão alto quanto está no Brasil hoje. Nem Venezuela. O meu escritório é na Faria Cuba. Lima. Não, esquece. Nada. Venezuela a gente filmou com iPhone. Pergunta ao pessoal da Brasil Paralelo. O último iPhone de última geração filmando na rua, andando à noite. Tranquilo. Nada aconteceu. O meu escritório é na Faria Lima. Virou normal as pessoas, quando são assaltadas, passa o cara de bicicleta e rouba teu celular, tirarem sarro quando você chega no escritório e fala, também você é um idiota, tirou do bolso. Olha a inversão de valores. Nós viramos idiota porque tiramos o celular do bolso que você pagou, em pleno meio-dia, você não pode mais tirar. Se você tira, você é um idiota. Ontem falaram sobre isso, né? Eu comprei um carro lá agora, que eu estava falando, meu carro vai chegar daqui a um mês, por quê? Porque está na blindadora. Vai falar em qualquer país sobre blindar carro. O cara vai falar, você anda numa caixa com roda que aguenta tiro de fuzil? Por que você faz isso? Porque a gente mora no Brasil. E essas viagens, por mais pobres que a gente tem visitado esses países, tem dado assim, por mais que você goste daqui, uma tristeza profunda em relação ao que o Brasil está indo. Se eu acho, vou terminando aqui, passo para ele, desculpa estender uns minutos a mais, se eu acho que o Brasil vai virar uma Venezuela, virar um Cuba, não, eu não sou dessa turma. O Brasil tem uma pauta exportadora muito maior. Hoje a gente está falando de 2023, é diferente dos anos 90, onde a informação roda mais. Você tem metade da população que não aceita o que está acontecendo. Eu acho que o mundo é outro, o mundo é diferente. Então, não sou da turma que acha. Mas uma frase, eu vou terminando aqui, uma frase me falaram na Venezuela que deixa para pensar, que me falaram o seguinte: durante todos esses anos, a gente nunca achava que ia chegar na gente aqui na Venezuela. E 2, as mudanças diárias foram imperceptíveis. Quando a gente olha 15 anos para trás, tudo mudou. E o recado que eu deixo, a sensação que eu tenho é que as mudanças no Brasil, principalmente nos últimos meses, não estão imperceptíveis. As mudanças a cada dia estão tomando uma proporção maior no sentido de acabar com a nossa liberdade, calar as nossas bocas. E tem pessoas presas e tem pessoas jornalistas com passaporte retido que não podem ou sair do país ou voltar para o seu país. E não porque praticaram qualquer crime, mas porque são oposição política. Então essas viagens realmente têm dado um tapa na nossa cara sobre o que está o Brasil de hoje. Ou a gente toma coragem, porque coragem incentiva coragem, medo incentiva medo, ou a gente realmente toma coragem, ou a gente vai ser atropelado por uma máquina que é impiedosa. Então, eu acho que vale o recado, não nos autocensuremos. Eu prefiro passar por isso do que deixar minha filha passar por isso lá na frente. Então, obrigado a todos vocês pelo convite. Sim. Só uma mensagem final. Só queria deixar uma mensagem final. Pessoal, não nos deixemos nos condicionar com o que a gente está vivendo. Lá em El Salvador, onde foi o país mais violento do mundo, a gente andou nesse bairro, La Campaneira, completamente pacificado, como eu falei, 365 dias sem homicídios, todas as casas fechadas e as pessoas lá dentro. E é um bairro muito popular e as casas têm uns 40 metros, todos fechados dentro de casa. E eu comecei a ver aquilo e falei, cara, não tem... Um calor infernal, né? Um calor muito insuportável, quente, tudo fechado. Caribe ali. Eu falei, cara, se está tão seguro... Por que as pessoas estão com a porta fechada, com a janela fechada? A gente viu isso muito. Aí eu perguntei isso para 3 pessoas e eu ouvi a mesma resposta. Ela falou, a gente se acostumou. Cara, olha que triste é isso. As pessoas se acostumaram a ficar trancadas. E aí tem um outro episódio, esse da venezuelana que falou para o Bruno também. Dia após dia parece que nada muda, mas quando você olha 15 anos para trás, mudou completamente. As coisas estão acontecendo aqui todos os dias.
todos os dias. Na Venezuela, uma outra pessoa deu não sei, algum de vocês já devem conhecer a lenda do sapo na panela. Que assim, o sapo, se você tem uma panela fervente e você joga o sapo lá, ele pula fora. Só que se você deixa o sapo numa panela com água fria e você vai esquentando a temperatura, isso é real, tá? O sapo não percebe e ele fica ali até morrer. E estão aumentando a temperatura da nossa panela todos os dias. Obrigado. Obrigado, gente.